Olá, meu nome é Luiz, sou evangélico, teólogo e quero falar por que você deveria ser contra o Estado laico, independentemente de sua religião ou se você é ateu. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente porque eu vi um falando que você deveria ser a favor, independentemente de religião. E ele falou que nós não deveríamos querer que o governo ensinasse uma crença. E é aí que eu vou discordar. Eu vou discordar no seguinte: um Estado laico não é um Estado justo. Não é um Estado que tem uma posição justa. Porque a ausência de posição é, por definição, não uma posição justa. Então, basicamente, se um Estado laico afasta a posição religiosa, vamos supor que ele também fosse justo para com a posição filosófico-teísta do ateísmo, ou seja, uma posição sobre a questão do teísmo e sobre a questão da religião do ateísmo, que ele na verdade não é muito equilibrado para isso, mas vamos supor que ele fosse completamente igualitário, de afastar todo e qualquer filosofia ou pensamento do campo da religião, do campo onde ainda está sob debate. Bom, o que ia acontecer? Vamos supor que Deus não existe? Se Deus não existe, isso significaria que eternamente as pessoas poderiam ficar ensinando uma coisa que é falsa, e as pessoas estariam ensinando uma coisa que ilude os outros, que engana, que pode fazer mal para a cabeça, para sistema moral, intelectualidade, enfim, uma crença errada. E eles poderiam eternamente ficar ensinando essas coisas, e o governo nunca poderia suprir a necessidade do mundo de saber sobre isso. Saber que Deus não existe, segunda hipótese. Mesmo vale se pensar espiritismo, religião afro, islamismo, budismo, qualquer tipo de sistema de crença. Qualquer sistema de crença, eventualmente, deveria se descobrir se está certo ou errado, de uma forma segura. E assim sendo, deveria ser ensinado a verdade. É isso que eu penso. Esse é o meu primeiro ponto sobre o Estado laico. Que você, assim, independentemente da sua religião, você deveria considerar o Estado laico um Estado temporário na busca por uma verdade com relação aos campos que estão sendo discutidos. Basicamente isso. Você ateu com certeza não deve gostar de que muita gente fica supostamente ganhando dinheiro à custa de fiéis. Você deve pensar isso. E você deveria não querer que isso acontecesse. Se você é espírita, você não deve gostar que fiquem dizendo que espiritismo é uma feitiçaria, quando vamos supor que o espiritismo está certo. Na verdade não é. E é uma coisa boa, que só faz bem, etc. Então, de uma forma ou de outra, deveria ser ensinado o que é certo. E a longo prazo, esse estado não é, portanto, o estado ideal na questão, qualquer questão que seja debatida. Democracia sempre tem uma opressão, uma tendência de oprimir a minoria. É uma das coisas que a democracia busca contornar, inclusive com a ideia do Estado laico, é essa tendência que ela tem. Vamos supor que eu tirasse a frase Deus seja louvado das notas de R$1. Eu confesso que só gosto da frase porque eu concordo com ela. Se fosse uma frase que eu discordava, eu estaria reclamando. Se eu fosse ateu, talvez estivesse um pouco incomodado. Bom, mas vamos supor que tirasse o Deus seja louvado e colocasse lá o ordem e progresso, que tem a ver com toda uma filosofia que usa essa frase. Não lembro qual o grupo que criou essa frase, mas tem toda uma filosofia lá. E eu podia não gostar. Bom, eu não poderia remover essa frase com base da afirmação do Estado laico, mas eu poderia continuar não concordando com aquela filosofia. Lógico que o Deus seja louvado e o ordem e progresso não está doutrinando ninguém, mas está exaltando uma filosofia
com dinheiro público, literalmente. Então, eu poderia não concordar. A razão pela qual eu, supostamente, num estado não, sendo um ateu, poderia defender que retirasse é porque é religioso. E a razão pela qual eu não poderia tirar com o mesmo argumento legal o ordem e progresso é porque não é religioso. E daí? Se tivesse lá escrito sei lá, capitalismo, show de bola, puxando ainda pro futebol, eu poderia tirar? Estaria impondo um pensamento, se fosse capitalismo, um pensamento típico da nossa nação. Se tivesse lá só viva o capital, eu poderia não concordar se eu fosse um socialista. E a razão pela qual eu não iria conseguir remover é porque um negócio que não tem nada a ver com religião. Isso se torna um problema porque, na verdade, todos nós, a gente quer que aquilo que a gente acredita que está certo seja defendido. Isso é o que a gente mais quer. E a gente também até quer que todo mundo seja respeitado, que todo mundo possa falar, que todo mundo possa pensar. Eu não acho que um estado diferente deva bloquear que as pessoas pensem, mas eu acho que ele também deveria buscar convencer as pessoas do certo em todos os campos, como no campo da religião, no campo do teísmo. Enfim, surge um problema que está tendo bastante agora, da questão da homossexualidade. Um projeto lá que apelidaram de cura gay não obriga nenhum gay a se tratar, ainda não classifica a homossexualidade como doença, pelo contrário, permite que alguém opine no campo da psicologia um pensamento como esse, que estava bloqueado pelo conselho, e basicamente está sendo reprimido com um argumento errado. Tá, não é um único argumento, mas é um argumento errado. Por quê? Porque são os religiosos que querem. E daí? Se o religioso quer, isso não significa que está certo ou que está errado. Por quê? Por exemplo, da moral religiosa, não matar. É um dos 10 mandamentos. Não roubar, também. Um dos 10 mandamentos. O amar o próximo, o amar os inimigos, orar pelos outros, querer o bem das pessoas, dar outra face, todas essas coisas que até os próprios ativistas da homossexualidade usam para defender essas ideias, é moral cristã. E estão querendo usar como base para criar leis que favoreçam as ideias deles. Não vou entrar aqui na questão se a homossexualidade é certo ou não, mas a questão é: por que você pode usar um valor moral cristão e um religioso não pode quando ele discorda de você? Porque ele é um religioso, o pensamento dele é de religioso, então ele está errado? Não necessariamente. Você não acha que tem que amar o próximo como si mesmo? É um dos pilares, um dos fundamentos da religião cristã. Então, isso é um dos problemas que a gente encontra muito no Estado laico, especialmente aqui no Brasil. A gente não discute se é certo, a gente discute se é religião. E isso se torna danoso. O pensamento, eu acho que nenhum pensamento errado deveria ser posto como lei, lógico. Também acho que é muito ruim, impor uma coisa que as pessoas não aceitam, mesmo que esteja certo. Eu acho que isso é ruim. Mas bloquear os pensamentos ou simplesmente retirar um psicólogo porque ele é contra a homossexualidade, ou querer tirar um pastor do político porque ele é contra a homossexualidade, você tem que fazer muito mais do que simplesmente dizer ele é religioso e ele está falando com base na religião e, portanto, ele está errado. Não.
religioso não deveria ser um cidadão de segunda categoria. E acontece que ele acaba sendo no próprio país. Sim, eles acabam meio que violando o Estado laico, colocando coisas de um crucifixo, alguma coisa assim num local público, o que ele supostamente não deveria. Mas eles fazem essas coisas, mas eles também acabam se tornando cidadãos de segunda categoria. Por exemplo, na educação, literatura. Você pode ler um livro que fala um cara lá dizendo Deus não existe. Esse cara é o Jesus, segundo o cara da história. Pode ouvir xingamento da igreja, pode falar mal da igreja, pode falar o que quiser. Mas a Bíblia, o livro mais importante da nossa cultura, da nossa literatura, mais popular, pode ser ateu, mas é um livro extremamente popular e importante da nossa cultura. Vale? Não. Por quê? Porque é religioso. Mas falar mal de Deus vale. Porque é literatura, é cultura. Então, isso aí, meu ponto de vista, é injustiça. Eu não vou dizer que é hipocrisia, porque vai ser hipocrisia se você, entendendo isso, ainda assim não ligar. Agora, o fato de que é uma crença religiosa ou não deveria afetar. É capaz de você torcer mais ainda o nariz quando eu falar agora do criacionismo. Mas a verdade é que não foi provado que um fenômeno sobrenatural não pode ser a causa de alguma coisa. Não foi provado que Deus não existe, é uma hipótese e não deveria ser desqualificado. A ciência desqualifica o criacionismo com base no fato de que Deus é uma coisa sobrenatural que eles não entendem direito. Eu sei que envolve outras questões também, mas desqualificar uma hipótese assim, porque ela é uma posição religiosa, é ruim, especialmente quando o que sobra num Estado laico, numa ciência, na educação que se tem, acaba sendo o quê? Uma posição apateísta, indiferente à crença de Deus. Bom, quem que é mais indiferente à crença de Deus? Vamos pensar. São os religiosos ou são os ateus? Quem se identifica mais com a indiferença sobre Deus? É lógico que são os ateus. Então, o Estado laico atualmente, ele não é um estado de livre competição. Ele bloqueia a competição de valores e crenças, pensamentos, de afetar a sua sociedade no campo da religião. E, como eu já comentei, ele pode colocar um valor que você não gosta em qualquer outro campo. Mas ao bloquear os valores religiosos, sobra os valores apateístas. Os dos religiosos que não ligam muito, creio, meu pai crê, minha mãe crê, tanto faz. Não ligo para Deus direito. Deus existe, mas não fez nada aquilo, não falou nada, não ligado aos valores. E aí o que acaba favorecendo? Acaba favorecendo um valor apateísta ligado ao ateísmo e ligado à indiferença religiosa, prejudicando especialmente no país onde 90% quase do país se autodeclara cristão, fora outros grupos, prejudicando as pessoas religiosas no seu próprio país. Eu acredito que eu teria mais chance de criticar sem ser desqualificado, criticar a homossexualidade ou defender o sexo somente no casamento se eu fosse ateu. Eu teria mais chance de ter leis aprovadas se eu fosse ateu. Se o meu pensamento fosse ateu, se eu fosse um ateu declarado, eu teria mais chance. E é uma coisa irônica, porque tem até ateus que são contra a homossexualidade, já vi. Mas eu não sou ateu. O que eu posso fazer? Eu não sou ateu. Eu acredito em vários valores, coincide coisa que eu creio em Deus e também creio em determinados valores. E eu não estou discutindo se é certo ou não, porque eu sei que a democracia ou qualquer sistema de governo ele tem uma tendência de ditar o que
os outros têm que obedecer, ou até o que é ensinado, como no caso da educação, que acaba ensinando a evolução, e os outros, paciência. E a gente sempre fica uma minoria insatisfeita. Mas não é assim que se deveria ser. Eu sou a favor de um Estado que gere uma competição intelectual e que não desqualifique um pensamento pela sua origem. Que não desqualifique uma coisa por ser religião. Até porque, vamos pensar em mais um exemplo de equilíbrio. De agora em diante, nós somos laicos. Nós tiramos Deus da célula de R$1. Nós mudamos o nome de São Paulo para qualquer outra coisa. Nós destruímos o Cristo Redentor. Nós tiramos todos aqueles cruzes lá dos negócios do governo. Várias coisas até dá um pouco para fazer, mas algumas coisas são meio inviáveis. São meio complicadas. Nós tiramos os feriados. Tá, pra mim, tirar os feriados eu até gostava, mas acho que dá um trabalho. Tiramos os feriados religiosos. Mas nós ainda temos os outros valores. Isso significaria que, por exemplo, você não pode construir uma estátua em homenagem a Elias, que você acha um cara importante, um herói, você valoriza ele. E aí não vale. Mas vale colocar de, sei lá, pensar um cara polêmico, mas também não muito. Um Lampião. O pessoal precisa, então, ser não religioso ou não estar firmemente ligado à religião para ter lá uma estátua. Eu tô falando isso porque teve casos já reclamando dos negócios de negócio urbano e tal. Eu acho que seria incômodo para mim se colocassem um ídolo num jardim, mas eu também acho que a solução não é dizer não vale colocar nada religioso, mas vale colocar uma coisa que não é. Não vale eu defender um sistema de casamento, mas vale eu defender homossexualidade. Não vale eu defender criacionismo, mas vale defender evolução. Não vale a Bíblia, um livro mais lido na nossa cultura, mas vale um que fale mal de Deus e que fique falando como se Deus não existisse, fazendo uma apologia a isso. Todas essas coisas são incoerências do Estado. E que eu penso, ou a gente libera a competição geral, ou a gente bloqueia filosofias apateístas também, o que vai acabar sendo contraditório, porque enquanto em alguns campos a religiosidade pode parecer um tanto mais distante, em alguns campos ela não é, e o ateísmo não é, o apateísmo não é. Eu sei que os ateus gostam de se associar à ciência, mas é uma ciência obrigatoriamente apateísta. Então também não adianta você dizer, é porque a ciência que está certa. Mas se ela é obrigatoriamente apateísta, você também está se desqualificando ali. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de respeitar os outros, de buscar dar uma liberdade de expressão. Não acho que vamos supor que o Estado fosse diferente, então quer dizer que os outros não podem falar, eles não podem opinar. Não, pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa necessária, mas sou a favor que se ensine a verdade. Vamos supor que fosse qualquer coisa que se ensinasse lá a verdade. Mas no meu ponto de vista, o sistema educacional já é um sistema educacional que ensina o ateísmo, ou pelo menos uma forte descrença na literalidade bíblica. E eu não concordo. E eu já sou prejudicado nisso.
no meu próprio país. Fazer o quê? Você pode dizer a sua ideia é burra, o seu pensamento é científico, na verdade nem é científico, você pode desqualificar de mil formas, mas de uma forma ou de outra eu estou sendo doutrinado na sua filosofia. Estou sendo doutrinado na sua filosofia e no seu pensamento. E isso acaba sendo uma ditadura do apateísmo, que é o que acaba crescendo no Estado laico. Então, os dois pontos. O Estado laico deveria ser uma coisa temporária para achar a verdade. E depois deveria um Estado tomar posição de verdade. Não que ele deveria, no momento que tomasse posição de verdade, calar a boca de todo mundo, ninguém mais pode opinar, ninguém mais pode discordar dele, e ninguém pode substituí-lo, porque ele tem que ser criticável, renovável, derrubável, caso tenha sido feito alguma coisa errada. E 2, o favorecimento indireto da posição ateísta. E, aliás, 3, a associação de pensamento de religioso com pensamento inválido para gerar qualquer lei, qualquer pensamento legal. Basicamente, isso aí. Eu não tenho culpa se eu sou cristão. Não é exatamente uma decisão minha, é uma coisa que eu sinto. Então,